galera, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, provavelmente do mundo. Então se liga só, hoje o assunto é muito importante, é coesão textual. E para estudar coesão textual, meu parceiro, você tem de ter toda a atenção do mundo, até porque as bancas cobram demasiadamente este assunto. E não é um assunto importante só para a prova objetiva, é um assunto importante, por exemplo, para a produção textual. Porque redação e interpretação nada mais são do que a mesma coisa. Essa é a verdade. O que você estuda para interpretar um texto, você estuda para produzir um texto. Redação é uma interpretação ao contrário. Agora, quando a gente pensa em coesão, a gente normalmente, depois a gente vai trabalhar isso daqui, mas a gente tem basicamente a coesão referencial e a coesão sequencial. Para que serve isso? A coesão referencial, ela tem o intuito de evitar a repetição de um termo dentro do texto. Essa é a verdade. Porque quando a gente está falando na oralidade, a gente pode várias vezes repetir um mesmo termo e ninguém estranha. Agora, quando a gente está escrevendo e repete várias vezes o mesmo termo, a gente demonstra pobreza de vocabulário. Então, o pronome é o elemento primordial para evitar a repetição desse substantivo. Afinal de contas, a gente repete muito substantivo e o pronome ele trabalha em prol do nome, ou seja, em prol do substantivo. E são três pronomes: pronome relativo, pronome demonstrativo e pronome pessoal obliquátono. Sidney, não tem mais nenhum outro elemento que faça coesão referencial? Claro que tem, vários, mas esses três elementos são os principais. Porque eu estou te dizendo agora, para você estudar por fora, para pegar uma gramática, ou então pegar a apostila que a gente tem aí no site, no site de concurso, uma apostila essencial de língua portuguesa, e estudar estes três elementos. Agora, também tem a coesão sequencial. O que é isso? São as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, finalidade, oposição, conclusão, consequência e por aí vai. Então, você precisa entender que tem de estudar pronomes e conjunções. Estudem, vai fazer a diferença, tá? Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo, ó. Coesão textual. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. Aí uma vez uma aluna foi e falou assim para mim: Sidney, eu confundi aí, não era para ser oração primeiro que a frase, coisa e tal? Claro que não. Vamos lá, vamos entender isso na íntegra. Quando a gente faz uma análise textual, a gente, na verdade, tem de entender que está tudo interligado. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E toda a minha análise começa num camarada chamado morfema. O que é um morfema? O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Tanto é que eu posso pegar uma palavra e dividi-la em partes menores. Aí eu vou ter ali alguns morfemas, como o radical, como a vogal temática, como as desinências, modo temporais e número pessoais, se for um verbo, como a desinência de gênero, se de repente for um nome. Então eu quero que vocês entendam isso. O primeiro elemento que a gente estuda é o morfema. Aí depois a gente pensa na palavra, depois a gente pensa na função sintática, depois a gente pensa na oração, depois a gente pensa na frase, depois a gente pensa no parágrafo, depois a gente pensa no período, para entender o texto como um todo. Então eu quero que vocês entendam, já de agora, o que é uma frase. Uma frase é qualquer enunciado que possua um sentido completo. Então, se eu entendi, é uma frase. E não precisa obrigatoriamente ter um verbo. Se você está em um hospital, alguém vira para você e faz assim, ó, silêncio. Você entende que é para ficar quieto? É ou não é verdade? Entende. Então aquilo dali é uma frase. Possui um enunciado com um sentido completo. E não tem um verbo. Agora, quando a gente fala de oração, obrigatoriamente tem de ter o verbo. Obrigatoriamente. Só que nem sempre a oração pode ser considerada uma frase. Pega, por exemplo, a oração subordinada. Eu tenho, quando falo de oração subordinada, uma relação de hierarquia. Aí eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Ou seja, esta oração subordinada jamais vai ser considerada uma frase, porque ela não tem sentido completo. Ela depende
depende da oração principal para poder o quê? Fazer um sentido completo para o leitor. Então é por isso que a frase está num patamar acima da oração, ok? Agora, a conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. Aí é claro que aqui a gente vai se ater ao texto escrito. Porque se a gente parar para pensar em texto, tudo é texto. Texto é tudo aquilo que a gente analisa. Eu sou um texto, você é um texto, o mundo é um texto. E a gente interpreta o tempo todo. Agora, quando a gente pensa no texto escrito, a gente tem elementos que vão fazer uma conexão. Não precisa ser só uma conexão de referência. Pode ser uma conexão de ideias, como eu falei aqui para vocês. A gente vai ligar estes elementos através de elementos coesivos referenciais, com o intuito de evitar a repetição, e também vai ligar esses elementos com uma coesão sequencial para ter uma progressão de ideias, para que aquele texto faça prioritariamente um sentido. E a gente vai começar a entender o que é coesão e coerência, tá? Agora, acompanha aqui comigo. A palavra texto vem do latim testum, que indicava tecido, que significa tecido. Assim, a coesão constitui as conexões entre os fios do tecido ou entre as informações, de modo a garantir que o texto pareça um conjunto harmônico. Detalhe: quando a gente pensa em texto, como nos foi apresentado, é exatamente isso, tá? Não é o joguinho da velha, não, é o tecido. Se você olhar mais de perto a minha blusa ou qualquer tecido, você vai perceber que são entrelaçados fios, linhas, para formar mais ou menos isso daqui. Aí é óbvio que é um conjunto harmônico. Só que cada texto tem o quê? Tem as suas entrelinhas, que na verdade são as inferências que a gente vai fazer em relação àquilo dali, só que depende do quê? Depende do nosso conhecimento de mundo. É para mostrar que o texto ele adquire uma certa autonomia a partir do momento que ele é produzido. Então o autor, ele de repente quis dizer uma coisa, só que aquele texto ele pode ser tão bom que ele pode adquirir outras nuances, através do quê? Do conhecimento de mundo do leitor. É claro que todo texto tem uma intencionalidade discursiva. Então, a ideia primária foi focada através dos olhos do leitor. Só que na hora que eu leio, vai depender se eu tenho bagagem para interpretar aquilo ou não. Vou citar como exemplo o nosso ambiente escolar e clássicos da literatura, como por exemplo Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Altran Dourado e por aí vai. Aí você, quando criança, pegou um livro para ler e detestou. Provavelmente você não tinha maturidade, bagagem para fazer aquele tipo de leitura. Aí depois de um tempo, já na faculdade, você escuta os seus amigos falando, pô, tal livro é bem bacana. Escuta o professor falando, pô, tal livro é muito legal. Aí você pensa, caramba, só eu que detestei? Você detestou talvez porque não tenha lido no momento certo. Porque na hora que você faz uma segunda leitura, agora com a bagagem maior, você, nossa, agora eu entendi, agora eu compreendi. E qualquer tipo de texto é assim, na verdade. Quanto mais eu leio, mais eu absorvo. Perdão. Mais eu aprendo. Então, aí está o segredo para a análise textual, mas está o segredo para a gramática, está o segredo para todas as outras matérias. Se eu quero aprender mais, eu devo repetir cada vez mais e mais aquele conteúdo, tá? Ok? Agora, se liga só. Antes, deixa eu até apagar aqui. A gente diz que um texto está sem coesão quando suas ideias não estão claramente relacionadas. E eu vou mostrar para vocês que é possível um texto não ser coeso, assim como é possível um texto não ser coerente. Então, vou colocar 2 exemplos aqui para que vocês possam entender isso agora, na íntegra. Então, vamos lá, ó. O primeiro, eu não simpatizo com Clara. Ponto. Ela é bonita, simpática e sempre me ajuda.
pensa comigo agora, ó. Vamos olhar estrutura por estrutura. Eu não simpatizo com Clara. Vamos lá. Quem é que não simpatiza com Clara? Eu. Então eu tenho aqui um sujeito, eu tenho aqui um advérbio, que sintaticamente é uma adjunta adverbial de negação. Eu tenho um verbo que é transitivo direto e indireto, que é transitivo indireto, porque quem simpatiza, simpatiza com alguém, quem não simpatiza, não simpatiza com alguém. Ou seja, ele exige a preposição com. Então vamos lá. E com Clara acaba funcionando como um objeto indireto. Se eu simplesmente parasse aqui, o texto faria todo o sentido do mundo. Eu não simpatizo com Clara. É um texto que dá para entender. Agora, ele começa a apresentar argumentos para poder nos dizer o motivo de não simpatizar com a Clara. Aí tá aqui, ó. Ela é bonita. Ela quem? Clara. Então ele começa a apresentar os argumentos para não simpatizar com a Clara. Só que o primeiro argumento que ele apresenta é um argumento positivo. É um argumento em prol da Clara. Aí tu começa, opa, não simpatiza com a Clara porque ela é bonita? É recalque, é inveja. Aí depois, porque é simpática. E caramba, e aí vem o pior. E sempre me ajuda. E aí você para e pensa, como é que eu não vou gostar de uma pessoa que é bonita, que é simpática e que, para piorar, sempre me ajuda? Caramba, ela só tem aspectos positivos, então é óbvio que eu só posso gostar dela. É óbvio que eu tenho de simpatizar com ela. Então o texto, ele é coeso, beleza. Mas ele é o quê? Incoerente. Então, quando a gente pensa em coesão e coerência, coesão é a estrutura do texto, coerência é o sentido do texto. Pensando numa escala de importância, a coerência acaba sendo mais importante que a coesão, porque tem de se fazer entendido, essa é a verdade. Agora, é óbvio que a coesão trabalha em prol da coerência. Então, quanto mais coeso um texto, a possibilidade desse texto ser coerente é muito maior. Mas é óbvio que a gente pode cometer equívocos. E é por isso que na hora da interpretação eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. Assim como na hora de produzir um texto também. Então coesão e coerência caminham juntas. Mas tem que tomar cuidado. Coesão é a estrutura e a coerência é o sentido. Agora, eu poderia colocar um texto assim, ó. Brisa. Suave. Ponto. Coqueiros, ponto. Vamos lá. Areia, ponto. Mar, ponto. Se vocês repararem, não há elementos de coesão, nem de referência, nem de sequência de ideias. Os elementos estão isolados. São estruturas nominais apenas. Nem dá para analisar sintaticamente. Essa é uma verdade. Agora, se não dá para concatenar através das estruturas, este texto é um texto não coeso. Ele não está coeso. Agora, pensa comigo. Será que essas palavras se aproximam semanticamente? Se aproximam. Elas fazem parte de um mesmo campo semântico. Porque elas fazem com que você e eu pensemos em quê? Numa palavra maior. A gente pensa em praia. Então, se estas palavras todas nos remetem à palavra praia, é porque, de certa forma, esta estrutura linguística que foi apresentada, ela tem uma coerência, mesmo não sendo coesa. Então, não é coeso, beleza, mas é um texto coerente. E então, a gente vai entender por que a coerência está num campo maior. Eu poderia criar um slogan, criar uma propaganda, um outdoor para botar na rua e escrever apenas brisa suave, coqueiros, areia e mar. Você não iria entender que eu estava fazendo uma referência, uma alusão a uma praia, a um ambiente de praia? Claro que iria entender. E eu sequer precisei da coesão ali. Então, a gente vai agora cair para dentro de exemplos para poder perceber como é que a gente trabalha a coesão, tanto a referencial quanto a coesão sequencial, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Olha um exemplozinho aqui bacana, ó. Os alunos chegaram cedo. Beleza? Então eu tenho aqui os alunos
que funcionam como sujeito, um verbo que é intransitivo e o sido, que é um adjunto adverbial de tempo. Mas em algum momento a gente disse em qual local? Não. Só que aí numa ideia maior a gente pensa assim, os alunos chegaram cedo, chegaram à escola. Ok, vamos lá. Mas isso nem foi relatado. Mas a gente faz uma pressuposição. Então os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. Opa, agora já nos deu elementos para que a gente possa entender que eles chegaram a uma escola, a um curso, alguma coisa assim do tipo. Só que se eles chegaram cedo e a porta estava fechada, a gente parte do pressuposto que era comum acontecer o quê? Era comum a porta estar sempre o quê? Aberta. Mas a porta estava fechada. Então este mais, ele é uma conjunção adversativa, que indica uma adversidade, que indica uma oposição. Então, vamos lá. Os alunos chegaram cedo, mas a porta estava fechada. E aí, o que eles iriam fazer? Iriam ficar ali parados, de cara com a porta fechada, ou iriam tomar alguma atitude? Eles decidiram tomar uma atitude. Então, vamos lá. Decidiram, então, passar na secretaria. E aí, pensa comigo. Decidiram. Quem decidiu? Os alunos. Então, para evitar a repetição de falar os alunos, então, a gente colocou um verbo. Um verbo. E o verbo fez com que houvesse uma referência ao termo alunos sem sequer repetir. Eu não precisei colocar os alunos decidiram. Bastou colocar decidiram, que a gente percebe que está fazendo a referência a alunos. Decidiram então passar na secretaria. Ou seja, diante daquela situação adversa, incomum para eles, eles concluíram que precisavam fazer alguma coisa. Então, e é por isso que eles colocam a conjunção conclusiva, decidiram passar na secretaria. Só que eles iriam passar na secretaria para quê? Qual era o objetivo? Qual era o intuito? Então vamos lá. A fim de descobrir o que aconteceu. E esta estrutura a fim de indica uma finalidade. Aí, no meio do caminho, os discentes. Opa, quem são os discentes? Os alunos. Afinal de contas, é extremamente importante você ter um vocabulário extenso. Docente é professor, discente é aluno. Então, os discentes encontraram a diretora, a qual é um pronome relativo que faz referência à diretora, lhes disse que o professor estava doente. E aí pensa comigo, pensa nesse verbo dizer aqui, Quem foi que disse? Foi a diretora. Então a diretora está funcionando como um sujeito. A diretora disse o quê? Ela disse que o professor estava doente. Então por isso a porta estava fechada. Olha só. Por isso não teve a aula. Agora, nesse contexto, quem diz alguma coisa a alguém. A quem? A eles. Então, este lhes aqui é um pronome que faz referência ao termo alunos. Detalhe, por que eu empreguei o lhes e não o os? Tem um processo sintático, você já aprendeu isso comigo. O os funciona como objeto direto e o lhes funciona como objeto indireto. Aqui, no caso, é regido pela preposição a, porque quem diz alguma coisa a alguém ou para alguém. Tanto faz se é a preposição a ou a preposição para ali no caso. Então, observem, o texto está coeso e coerente. Ele está coeso referencialmente, porque a gente evitou a repetição da palavra alunos, a gente evitou a repetição da palavra diretora, e ele está coeso sequencialmente, porque a gente conseguiu empregar aqui ideias de oposição, de conclusão, de finalidade, que permitiram qualquer leitor esclarecido entender o que aconteceu, ok? Então é para isso que serve a coesão. Ela é uma base para a coerência, para o entendimento do texto. Agora, continua acompanhando aqui comigo, Opa, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Nas provas de redação, os candidatos são frequentemente penalizados por não empregarem palavras que marquem a transição entre duas ideias ou dois parágrafos distintos. O que acontece, na verdade, geralmente em relação à redação? É muito comum em cursos, na verdade, online, ou então em curso presenciais, ter o famoso caveirão da redação.
Às vezes o professor não ensina só uma estrutura facilitadora. Às vezes ele dá uma redação feita, pronta, acabou. Caiu um tema político, um tema social, utiliza isso daqui sempre, aí deixa umas lacuninhas só para o aluno ir preenchendo. Só que é o seguinte, nem sempre aquele tema vai dar para colocar naquele caveirão, até mesmo porque o aluno ele grava o caveirão, mas ele não entende a estrutura, como é que funciona na verdade. Então, se um parágrafo para o outro tem uma relação de soma e ele coloca uma expressão opositora, uma expressão que indica uma adversidade, ele está ferrado. Porque se ele botar por outro lado, ele está indicando o quê? Uma oposição. E se a ideia é colocar uma adição, uma soma, ele tem que colocar, por exemplo, além disso. Então, o aluno tem de gravar as conjunções para saber a ideia que vai ser empregada ali. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso, gravem as conjunções. Agora aqui, nas questões de interpretação de texto, o candidato precisa entender os tipos de elementos coesivos e como eles funcionam. E aí é por isso que a gente agora vai enfatizar mais ainda em cima da chamada coesão referencial e da coesão sequencial e depois trabalhar nomenclaturas que nem sempre nos apresentam na escola, ok? Então vamos lá, Há basicamente dois tipos de coesão textual. Primeiro, a coesão referencial aponta para outros elementos do texto a fim de acrescentar novas informações sobre algo que já foi mencionado, ou seja, o intuito é evitar repetição. Coesão sequencial encadeia as ideias no texto, estabelecendo entre elas relações lógicas, como noções de causa, consequência, oposição, etc. São várias relações. Agora, quando a gente pensa na relação de causa e consequência, a gente deixa aí bem clara uma relação muito grande utilizada nas provas de concursos públicos, que é a relação com o texto dissertativo. É claro que o texto dissertativo tem vários elementos de coesão sequencial, vários. Finalidade, oposição, conclusão, vários. Mas a relação de causa e consequência sempre vai permear esse texto. Por quê? Porque os textos apresentados para nós, para a interpretação dissertativos na prova, e os textos dissertativos que a gente tem de produzir, normalmente são argumentativos. E aí a gente tem um tópico frasal e argumentos para apresentar, para sustentar essa ideia, esse tópico frasal. E aí, normalmente, você pode reparar que é uma relação de causa e consequência. Como se a ideia a ser defendida, o tópico frasal, fosse uma consequência. E os argumentos apresentados fossem o quê? As causas. Então, sempre vai haver uma relação de causa e consequência nesses tipos de textos, ok? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um pouquinho em cima da coesão referencial para a gente poder todos os conceitos, tá? Então acompanha aqui comigo, Os principais elementos que estabelecem coesão referencial são os substantivos e os pronomes. E até uma dica que eu dou para o aluno quando ele tem muita dificuldade, porque isso acontece, tem aluno que tem muita dificuldade, tem aluno que tem facilidade. Então, a relação vai ser sempre entre substantivo e pronome, uma relação primária, é claro. Agora, se você está fazendo uma prova e vai cair coesão referencial na sua prova, provavelmente o camarada vai trabalhar ali com a questão de compreensão de texto. A dica que eu te dou, faça uma leitura en passant para saber do que se trata o texto, depois você vai voltar ao comando da questão. Naquele comando da questão, você vai matar se você vai precisar voltar ao texto ou não. Porque se a questão é de compreensão, você vai ter que voltar ao texto. Se a questão for de interpretação, aí você vai ter que ir um pouquinho além do texto, essa é a verdade. Agora, como é que é o comando de compreensão? Sempre segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no período tal. Quando ele começa a brincar com isso, na linha tal, no período tal, no parágrafo tal, no termo tal, e por aí vai, ele está te jogando para dentro do texto. Eu sempre digo ao meu aluno que ele tem de ir lá e destacar. Mandou para a linha 7, destaca o termo da linha 7. Mandou para a linha 8, destaca o termo que está na linha 8. Porque assim você não fica perdido. Se a sua prova de língua portuguesa não for rabiscada, pode ter certeza, você não está fazendo uma boa prova. Então, se você está ali ligado que vai cair coesão na tua prova e vai cair coesão na tua prova, sempre faça assim, sublinhe os substantivos e envolva os pronomes que fazem referência a estes substantivos. Na hora que partir para a questão, provavelmente uma questão vai pedir o referente de um termo como um pronome. Se você já fez essa ligação na hora que estava marcando o texto, com certeza você vai acertar de cara, sem perder tempo, ok? Então acompanha aqui comigo, Exemplo.
Maria trocou o relógio que seu pai lhe havia dado, o aparelho estava com defeito, então a vendedora logo substituiu o presente comprado por seu pai. Então eu destaquei aqui algumas cores. Partes que eu não quero chamar a atenção, eu coloquei em preto. Partes que eu quero chamar a atenção, eu coloquei em vermelho, em azul e em verde, para mostrar que são 3 estruturas ali diferentes, provavelmente. Então vem aqui comigo, ó. Maria. Maria é o primeiro elemento. Eu poderia na fala repetir várias vezes a palavra Maria e não iria causar o quê? Estranheza, essa é verdade. Mas como o texto é escrito, se eu ficar repetindo, eu vou demonstrar o quê? Pobreza de vocabulário. Então, ó, Maria trocou o relógio. Aí a gente percebe aqui que relógio é um segundo elemento de importância no texto. Então, vamos lá. Maria trocou o relógio que? Vamos lá. Maria é um substantivo, relógio é um substantivo. Este que apareceu aqui é um pronome relativo, que serve para fazer referência ao termo anterior, serve para evitar a repetição do termo anterior. E aí vamos lá. Maria trocou o relógio que seu pai, seu, é um pronome possessivo, que seu pai lhe havia dado. E aí pensa comigo, vamos lá. Pensa agora na estrutura de havia dado, né? Quem é que é o verbo principal? Aqui é o verbo dar. É ele que predica então. Então quem dá alguma coisa a alguém. Quem foi que deu? Foi o pai. E ele deu o quê? Ele deu o relógio. A quem? A Maria. Então, este lhe aqui, ó, é um pronome pessoal oblíquo átono. É um pronome pessoal oblíquo átono. Vou até botar pou aqui, ó. Pronome pessoal oblíquo átono. Que é um pronome que faz referência. Agora, por que eu usei o lhe e não o? Porque ele sintaticamente funciona como um objeto indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. A quem, no caso? A Maria. Agora, eu vou voltar para falar do pronome possessivo. Porque é o seguinte, você está vendo que ele está vermelho. E se ele está vermelho, é porque ele está fazendo referência a quem? A Maria. Aí você vai pensar, ué, como assim, Sidney? Ele não está concordando com a palavra pai? Eu quero que vocês entendam uma coisa. O pronome possessivo, para existir, ele indica a relação de posse. E quando existe posse, tem de ter 2 coisas obrigatoriamente. Tem de ter o possuidor e a coisa possuída. Então, o pronome possessivo, ele sempre vai fazer uma referência ao possuidor e vai concordar com o quê? Com a coisa possuída. Mas na prova, muito cuidado, porque quando ele coloca um pronome possessivo e pergunta o referente deste pronome possessivo, é muito normal, é muito comum o aluno pensar que está fazendo referência ao termo ao qual ele está o quê? Concordando, e não é. Ele faz referência ao possuidor, só que ele concorda com a coisa possuída. Agora, o aparelho estava com defeito. Este aparelho aqui está azul. Significa que ele está fazendo referência a quem? A relógio. Então, observem agora. Este termo aqui, ele é um substantivo. Então, não é um pronome evitando a repetição de um substantivo. É um substantivo evitando a repetição de um outro substantivo. Para vocês perceberem que não é obrigatoriamente o pronome que vai fazer a coesão referencial. O substantivo também pode evitar a repetição. Aí, ó, o aparelho estava com defeito, então a vendedora logo substituiu o presente. Que presente? Ora, o relógio. Então, mais uma vez eu utilizei um outro termo, um outro substantivo que evita a repetição do substantivo relógio. Então vamos lá. O aparelho estava com defeito, então a vendedora logo substituiu o presente comprado por seu João. Opa! Então vamos lá. Quem é o seu João? É o pai da Maria. Por isso que está verdinho aqui. Agora se liga só. João está verdinho? Tudo bem. Então, vamos lá. João é o pai. Mas esse seu, Sidney? Esse seu não é um pronome possessivo também, não? Não deveria estar fazendo referência a Maria? Por que ele está verdinho? Porque aqui não é um pronome possessivo. Aqui é um pronome de tratamento que corresponde a Senhor João.
É como se eu falasse, ó, quando eu digo assim, ó, o seu João é um cara bacana. É porque, na verdade, eu estou empregando o termo seu como se estivesse empregando o termo senhor. Então, ó, o seu senhor João é um cara bacana. Quando eu digo, desta forma, é uma relação de respeito. Então aqui, este seu é um pronome de tratamento que faz referência ao João. Por isso que está verdinho aqui, tá? Então o texto está coeso e coerente. Agora, no próximo bloco, nosso segundo bloco aí, o que eu vou começar a fazer com vocês? Eu vou mostrar uma nomenclatura. A gente vai começar a entender não só como você aprendeu na escola, porque se cobrasse assim na prova, seria sempre muito fácil. Destaca o termo, pergunta o referente dele. Se você tiver calma e atenção, você vai achar. Agora, quando o camarada começa a trabalhar nomenclatura, o que é anafórico, catafórico, esofórico, deítico, dítico, deixi, por aí vai, o aluno fica meio perdido. Por quê? Porque ele não tinha o hábito de estudar isso na época da escola. Então, eu agora, no segundo bloco, vou apresentar isso a vocês, ok? Então, ó, bebam uma água aí, toma um café, como um biscoito, mas é vapt-vupt, tranquilo? Então, até daqui a pouco. Clique lá.